Estamos de volta para falarmos um pouquinho mais sobre física. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu. E na aula de hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo de eletricidade, mais especificamente de eletrodinâmica. Vamos falar hoje sobre capacitores. Veremos como os capacitores funcionam e como calcular a sua capacidade de armazenar carga. Vamos lá? Então vamos falar um pouquinho sobre capacitores? Vamos juntos! Agora eu vos apresento os capacitores. Quem são os capacitores? Qual é a finalidade desse dispositivo? Capacitores são dispositivos que têm por objetivo armazenar e se descarregar de maneira muito rápida, ou seja, os capacitores são dispositivos que se carregam e descarregam rapidamente. Eles são utilizados normalmente, né, para dar início aos trabalhos de alguns eletrodomésticos, por exemplo, o ventilador. Quando nós ligamos um ventilador, quem dá a carga inicial para o funcionamento do ventilador são os capacitores, liberando a energia potencial que eles têm armazenada deles devido ao armazenamento de carga. Também é muito comum o uso de capacitores nos flashes de câmeras e câmeras fotográficas nos celulares. Qual o objetivo? Quando a gente precisa tirar várias fotos usando o flash, esse esse capacitor ele tem que se carregar e liberar a sua energia de maneira muito rápida e se recarregar também de maneira muito rápida para estar pronto para o próximo uso. Então aqui nós temos a representação de capacitores. Aqui estão as representações de capacitores. Nos circuitos, os capacitores eles são representados por dois segmentos de retas paralelos de mesmo tamanho. Um, um representa uma placa positiva e o outro a placa negativa do capacitor. Então aqui nós temos o símbolo do capacitor, beleza? Então os capacitores são dispositivos que têm por objetivo armazenar carga elétrica. A grandeza física que está relacionada à quantidade de carga armazenada pelo capacitor, a grandeza física que vai medir o quanto de carga o capacitor consegue armazenar, ela é chamada de capacitância. E a capacitância ela é representada pela letra C maiúscula. A capacitância, a sua unidade no sistema internacional é o farad, representado pela letra F maiúscula. Então, quando um capacitor ele é ligado a uma bateria, recebe corrente elétrica de uma bateria, ele armazena carga elétrica. E essa carga elétrica armazenada, ela pode ser medida através da capacitância e matematicamente através da relação capacitância é igual à quantidade de carga armazenada dividido pela diferença de potencial entre as placas do capacitor. Então, capacitância é igual à quantidade de carga armazenada dividido pela diferença de potencial entre as placas do capacitor. Então, aqui nós temos que a capacitância ela é medida em farad, a quantidade de carga ela é medida em Coulomb, representada pela letra C maiúscula, e o U, que é a nossa tensão, a nossa DDP, a nossa diferença de potencial, ela é medida em volts, representada pela letra V. Então, desta maneira, se eu quiser calcular a quantidade de carga armazenada pelo capacitor, né, eu tenho aqui o U dividindo, ele passa para cá multiplicando, então eu terei aqui que quantidade de carga armazenada é igual a capacitância vezes a tensão, a DDP, a voltagem, U, que é igual a C vezes U. Então, nós temos aí, não são duas fórmulas, é a mesma fórmula, só que organizada de maneira distinta, né? Capacitância é igual a Q sobre U e Q é igual a C vezes U. Beleza? Tranquilo? Então, vamos nós.
além da quantidade de carga armazenada e da diferença de potencial, é possível determinar a capacitância de um capacitor utilizando outras propriedades do capacitor que influenciam na sua capacidade de armazenamento de carga. Quais são elas? A área da placa dos capacitores tem grande influência nisso aí. E também a distância entre as placas também influenciam na capacidade do capacitor em armazenar carga. Então, desta maneira, é possível calcular a capacitância do capacitor utilizando a seguinte relação. Eu tenho aqui, capacitância é igual a uma constante, chamada de permissividade dielétrica do meio. Essa permissividade, essa constante, depende do meio isolante que está entre as placas, depende da área das placas. Então, quanto maior a área, maior será a capacidade dele de armazenar carga, e ela é inversamente proporcional à distância. Então, a capacitância ela é a permissividade do meio vezes a área da placa dividido pela distância entre as placas. Então, eu tenho que ter que a minha área no sistema internacional deve estar em metros quadrados e a minha distância em metros. A minha constante, que é a permissividade do vácuo, no vácuo, essa constante ela tem esse valor aqui, ó. Ela vale 8,8 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Então, por esse motivo que as grandezas devem estar no sistema internacional para que eu consiga ter a minha capacitância em farad. Então, a permissividade do vácuo ela vale 8,8 vezes 10 a menos 12 farad por metro. A área do capacitor deve estar em metros quadrados e a distância em metros. E é possível também relacionar que no interior entre as placas, na região entre as placas, vai haver, devido à diferença de potencial, um campo elétrico. Então é possível calcular o campo elétrico entre as placas, que será um campo elétrico uniforme, ou seja, campo elétrico constante, da seguinte maneira: diferença de potencial entre as placas dividido pela distância entre elas. A diferença de potencial em volts e a distância em metros, para que eu tenha aqui volts por metros ou newtons vezes coulomb no sistema internacional. Beleza? Tranquilo? Ao armazenar carga em seu interior, os capacitores eles armazenam energia potencial. Então eu tenho armazenada pelos capacitores energia potencial elétrica. Bem, e como nós podemos determinar a quantidade de energia potencial elétrica que um capacitor é capaz de armazenar? Bem, aqui eu tenho um gráfico que me mostra como é o funcionamento do capacitor quando ele é ligado. Então aqui eu tenho um gráfico da DDP-U em função da carga elétrica Q. Neste gráfico, à medida em que eu aumento a tensão, a quantidade de carga aumenta linearmente. Então, a energia potencial armazenada ela vai ser exatamente numericamente igual à área da figura formada pela curva do gráfico, U vezes Q, e o eixo da carga elétrica. Então, pela nossa figura aqui, eu tenho um triângulo retângulo formado pela curva do gráfico e o eixo da carga elétrica. Então, para que eu determine a energia potencial, basta que eu ache a área dessa figura. Então, para a gente relembrar, a área de um triângulo ele é calculado por base vezes altura sobre 2. Então, se eu substituir, quem é minha base? A minha base vale Q. E quanto mede a minha altura? A minha altura mede U. Então, substituindo base Q pela altura U, então eu tenho que a energia potencial armazenada pelo capacitor
ela é Q vezes U dividido por 2. E se eu pegar a fórmula da capacitância, C igual a Q sobre U, e substituir aqui, eu vou poder variar aqui as combinações entre Q, U e C, para calcular a minha energia potencial, sempre 2 a 2. Então aqui, eu tenho, primeiro, que a energia potencial pode ser carga elétrica vezes DDP dividido por 2, ou energia potencial pode ser capacitância vezes DDP ao quadrado dividido por 2, ou ainda, energia potencial pode ser quantidade de carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Então eu tenho 3 maneiras para calcular a energia potencial armazenada pelo capacitor. Então tudo basta que eu conheça quem? A capacitância, a quantidade de carga ou a DDP nos terminais das placas do capacitor. Então, só para a gente fechar, energia potencial é quantidade de carga vezes DDP dividido por 2, ou capacitância vezes DDP ao quadrado dividido por 2, ou carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Então, qualquer uma dessas 3 maneiras me possibilitam calcular a energia potencial armazenada pelo capacitor. Assim como os resistores, os capacitores eles também podem ser combinados. E aqui nós falaremos dessa combinação ou associação de capacitores em série e em paralelo. Então, a primeira combinação que nós falaremos, a primeira associação que nós falaremos, é a associação em série. Quem é ela, meu povo? Na associação em série, eu tenho um único caminho ligando o polo positivo da minha bateria ao polo negativo. Então, tendo um único caminho, isso significa que a corrente elétrica que vai circular aqui é a mesma que vai passar por todo mundo aqui. Então, se a corrente elétrica é a mesma, isso significa que todos os capacitores dessa associação, eles serão abastecidos, eles acumularão a mesma quantidade de carga elétrica, independente de sua capacitância. Então, o que eu tenho aqui é que a quantidade de carga elétrica nos capacitores, elas serão iguais. Bem, então o que eu tenho aqui? A tensão nos terminais de cada um dos capacitores, né? Eu tenho aqui 3 capacitores, C1, C2 e C3, submetidos às tensões o1, o 2 e o 3. Então, cada tensão vai ser calculada pela razão entre a quantidade de carga e a capacitância de cada um dos capacitores. Então, a tensão no capacitor 1 ela vai ser calculada por Q1 sobre C1. A tensão no capacitor 2 vai ser Q2 sobre C2. E a tensão no capacitor 3, Q3 sobre C3. Então, a DDP da minha fonte, nesse caso aqui no meu exemplo, que é uma bateria, ela vai ser a soma das tensões de cada um dos capacitores. Então, a DDP total, ela vai ser o de 1 mais o de 2 mais o de 3. Beleza? Tranquilo? Bem, e se eu precisar calcular a capacitância equivalente? A capacitância equivalente, o que é? É você pegar todos os capacitores da minha associação e substituir por um único capacitor que vai trabalhar e desempenhar a mesma função que esses 3 caras aqui do meu exemplo fazem juntos. Então, um único substitui todo mundo da minha associação. Então, como é que eu vou determinar isso? É possível comparar o SEC, que é a minha capacitância equivalente, com o REC da minha resistência equivalente. Só que aqui vai ser o inverso a maneira de calcular. A minha associação em série para resistores, ela vai ser igual ao cálculo da minha associação em paralelo de capacitores. E o mesmo acontece para a minha associação em paralelo de resistores, ela vai ser calculada da mesma forma que na associação em série para capacitores. Então, aqui nós temos que
a capacitância equivalente, ela vai ser calculada pela soma dos inversos. O inverso da capacitância equivalente é a soma dos inversos, ok? E para eu calcular a capacitância total, é possível fazer isso usando a quantidade de carga acumulada e a tensão da fonte. Beleza? Tranquilo? E então a gente vê que é possível também calcular a capacitância equivalente utilizando a quantidade de carga armazenada por cada resistor, por cada capacitor e a tensão total, que é a tensão da fonte. Então nós temos duas maneiras de calcular a capacitância equivalente. Agora, como é que eu calculo a capacitância equivalente quando eu tiver apenas dois capacitores em série ou vários capacitores iguais? Aí são os casos particulares. Quando eu tiver dois capacitores em série, eu posso calcular a capacitância equivalente através da relação produto pela soma. E que isso vai ficar de que maneira? A capacitância equivalente vai ser capacitor 1 vezes o capacitor 2, dividido pela capacitância 1 mais a capacitância 2. Então, produto das capacitâncias dividido pela soma das capacitâncias, ok? E o outro caso particular é quando todos os capacitores forem iguais. E aí é bem mais fácil. A capacitância equivalente vai ser dada pela capacitância dividido pelo número de capacitores iguais que eu tenho na minha associação em série. Bem pré-ridículozinho, bem facinho, bem cuticute, mais fácil que beber água, não é? E quando a minha associação de capacitores for em paralelo, como é que nós vamos analisar isto? Bem, repare que quando tiver uma associação em série ou em paralelo, eu terei alguém constante. Na em série, nós vimos que a carga armazenada por cada capacitor é a mesma. Aqui, se a gente reparar, aqui, esse polo do capacitor está ligado ao polo positivo, esse polo do outro capacitor também é um polo positivo, e esse também é o polo positivo, ou seja, esse lado dos capacitores, todos eles estão ligados ao polo positivo. Assim como esses polos dos capacitores ao negativo. Então isso significa que todos os capacitores dessa associação estão submetidos à mesma diferença de potencial, à mesma tensão. O U vai ser o mesmo para todo mundo, ou seja, o valor da tensão da bateria vai ser igual à tensão dos terminais de cada um dos resistores, ou seja, o U é constante aqui. Então, como é que eu posso determinar a capacidade de carga armazenada de cada um dos meus capacitores? Então, a carga armazenada pelo capacitor 1 vai ser quem? Q1 vai ser o valor da capacitância de 1 vezes a tensão de U. Q2 vai ser a capacitância de 2 vezes a tensão da bateria. Q3, a capacitância de 3 vezes a tensão de quem está alimentando esse circuito, ok? Porém, a carga total ela vai ser dada pela soma de cada carga armazenada por cada um dos capacitores. Ou seja, carga total vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais quantos Qs eu tiver aí de acordo com o número de capacitores que eu tenha na minha associação, ok? Bem, a capacitância equivalente, como nós vimos anteriormente, se eu souber a carga total e a tensão da minha fonte, eu calculo a minha capacitância equivalente. Caso eu não saiba e conheça o valor da capacitância de cada capacitor, a minha capacitância equivalente ela vai ser dada igual é feito o cálculo da resistência equivalente em série. Ou seja, a capacitância equivalente vai ser dada pela soma das capacitâncias de cada capacitor. Ou seja, C1 mais C2 mais C3 mais quantos 6 eu tiver aí, ou seja, a quantidade de capacitores que formam a minha associação, ok? Então, fizemos aí um apanhado bem rápido e básico sobre capacitores. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido. E se gostaram, dê um likezinho aí pra gente, ative as notificações para acompanhar os novos vídeos e se inscreva no nosso canal, ok? Um grande beijo do Negão
e fiquem com Deus. Acompanhem a gente aí no YouTube. Um beijo, fiquem na paz.